Há 8 meses ganhou as eleições na Grécia e fez tremer Bruxelas. Queria mudar a velha Europa, mas finalmente assinou um terceiro programa de resgate. E agora leva de novo os gregos às urnas. Um esquerdista dogmático ou um europeísta pragmático. O nosso convidado neste Global Conversation é o primeiro-ministro grego e líder do Syriza, Alexis Tsipras. Bem-vindo, Sr. Primeiro-Ministro. O povo grego votou por si porque o senhor lhe prometeu que ia acabar com a austeridade e finalmente não conseguiu cumprir essa promessa. Por que é que os gregos devem acreditar outra vez em si? Há 7 meses prometemos ao povo grego que iríamos travar uma dura batalha, íamos lutar, sangrar para que possa deixar de sofrer. Que iríamos lutar pelos seus direitos e ao mesmo tempo pedir à Europa que mudasse. Porque sabemos que fazemos parte da família europeia e nada pode mudar com um só país. A Europa tem que mudar de rumo. Cumprimos a nossa promessa e o povo grego sabe isso. E agora? Agora temos um acordo que você descreveu como um severo plano de resgate, mas sabíamos desde o princípio que todos os compromissos se terminam por um acordo. O nosso objetivo era o acordo, não o Grexit ou o desmantelamento da zona euro. Agora, a reestruturação da dívida grega é possível pela primeira vez. Já não está em discussão se o alívio da dívida é possível. Ele será efetivo após a primeira inspeção. Já está definido em que termos e em que medida será feito. A Grécia não pode ter expectativas de atrair os mercados com uma dívida que cresceu de 120% para 180% em 4 anos de uma política de austeridade destrutiva. Mas isso não foi discutido em 2012. Não tinha sido dito na altura que a questão da dívida ia ser analisada? É verdade, isso foi mencionado, mas não houve qualquer compromisso e foi dito que quando os gregos conseguissem os primeiros excedentes, seriam tomadas decisões. Nunca houve. E não foi só com o governo anterior. O Sr. Samaras não só nunca levantou a questão, como dizia por todo o lado que a dívida era sustentável. Agora temos aliados muito poderosos. Até o FMI fala claramente da dívida. O que é que consideraria como um sucesso relativamente à dívida se vier a formar governo? Os cabeleireiros continuam a fazer parte da sua agenda? Em primeiro, a parte financeira do acordo é um grande sucesso do nosso governo. Lembro-lhe, e a sua estação de televisão fez a cobertura de todas as fases destas negociações, que os países do Norte, incluindo a Alemanha, não queriam sequer discutir o empréstimo de mais dinheiro à Grécia. E agora não só temos mais dinheiro, como temos as necessidades do país asseguradas até 2019. E isto é, por si só, uma mini reestruturação da dívida, porque os títulos do BCE e do FMI, que tivemos que pagar a 4,5% e a 3,8%, são agora a 1,5% no âmbito do Mecanismo Europeu de Estabilidade. É uma forma de reestruturação através do preço dos juros e temos ainda os nossos bancos garantidos pelo processo de recapitalização até final de 2015. Isto vai acontecer antes de começarem os programas de financiamento em 2016, o que significa que os depósitos de todos os gregos estão garantidos. O senhor tem nas mãos agora um programa que inclui reformas. A Grécia e os governos anteriores têm sido criticados por nunca as implementarem. Quais são as suas reformas? Está em sintonia com os parceiros europeus? As privatizações ou a liberalização de algumas profissões, por exemplo, estão na sua mente? Aquilo que os credores pedem ao governo grego? Creio que o problema no seio da liderança europeia é que é dominada por uma política neoliberal rígida e dogmática face à realidade. De facto, a Grécia precisa de reformas, mas se falarmos da liberalização de algumas profissões, não começaria pelos cabeleireiros, mas pelos proprietários dos média. Se falamos das reformas necessárias,
Não diria que devemos vender os bens do Estado, mas reformar o Estado para que possa servir de forma eficaz os cidadãos. Por exemplo, se tivéssemos tempo e não tivéssemos herdado o fundo patrimonial da República Helénica nas más condições em que está, podíamos ter salvado património público, como, por exemplo, os 14 aeroportos regionais. Vai fazer esta privatização. Que vai dar lucros de 350 milhões de euros por ano e daqui a 30 anos pode ter ainda lucros maiores. Perguntou-me pelas privatizações. Os aeroportos são particularmente polémicos. Não quero fugir a nenhuma das suas questões. Percebe que o caso dos aeroportos foi uma exigência. Não quero comentar essa decisão e penso que todos entendem porquê. Porque havia interesses especiais. Mas nós somos gente honesta e honramos os compromissos. Se nos comprometemos com algo, vamos realizá-lo e pedimos o mesmo aos outros. Porque um acordo pode ter pontos negativos, como já disse, mas também implica o regresso à negociação coletiva e os nossos parceiros terão que conformar-se com isso. Os despedimentos coletivos vão terminar e os nossos parceiros terão que respeitar isso. O setor energético ficará sob controle público e os nossos parceiros terão que respeitar isso. Temos que evitar os leilões das casas que as pessoas não podem pagar e os nossos parceiros têm de respeitar isso. Pedimos aos nossos parceiros que honrem o acordo e nós seremos obrigados a fazer o mesmo, ainda que possamos não concordar, porque é isso que significa respeitar um acordo. Recentemente, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, mencionou num discurso no Parlamento Europeu para referir a algo que ocorreu durante as negociações. Disse que lhe propôs a criação de impostos sobre as empresas dos armadores gregos e o senhor mostrou-se contra. Estou a rir porque o meu amigo Jean-Claude tem estado numa situação difícil. Não só o FMI, como ele próprio, rejeitaram a nossa proposta de aumentar os impostos sobre os lucros das grandes empresas. Na verdade, quando nós apresentámos a nossa proposta, e conheço os bastidores, alguns empresários gregos ligaram para a Comissão Europeia e para o FMI para fazerem pressão, porque não queriam pagar mais impostos. Depois disso, o FMI da Sra. Lagarde disse-nos que era uma política contra o crescimento que não ajudaria nada. Em contrapartida, toda a gente sabe que baixar os salários e as pensões ajuda ao crescimento. Pagar impostos sobre os lucros é uma medida contra o crescimento para as grandes empresas. Penso que o Jean-Claude queria fugir às críticas. Por isso, enquanto político com experiência, colocou sobre a mesa um assunto que sabia à partida que seria de difícil resolução. Nós não rejeitamos a criação de impostos para os armadores. Pelo contrário, explicamos que, de acordo com a Constituição, e a Constituição não se pode mudar de um dia para o outro, é muito difícil taxar os armadores porque as empresas não estão baseadas na Grécia. Têm empresas offshore e não se conseguem localizar. Por isso, se queremos ter eficácia na cobrança de impostos sobre a riqueza que foge do país, temos que mudar o contexto institucional europeu no que respeita às empresas offshore. E se queremos falar disso, não falemos da Grécia, mas do Luxemburgo do Sr. Juncker. Falando de Juncker, o senhor diz que ele é seu amigo. Sim, porque penso que é honesto e tem bons sentimentos em relação ao povo grego. E pessoalmente consigo, digo isto porque ele utilizou palavras duras. Não, creio que temos uma relação honesta. Eu também o critiquei. Temos uma forma diferente de pensar. Ele é um político de direita e eu sou um político de esquerda. Mas temos uma relação honesta. Voltemos ao período duro das negociações. O rosto, durante muito tempo, antes do referendo, foi Yanis Varoufakis, enquanto Ministro das Finanças. E ele não votou o acordo que o senhor conseguiu depois. Foi uma má escolha do seu governo? Todos os primeiros-ministros têm a possibilidade de escolher os ministros capazes de alcançarem os melhores resultados. E tal como um treinador em relação a um atleta, se falarmos em termos futebolísticos, quando vê que o jogador ou atleta já atingiu o máximo das suas capacidades, substitui-o,
Assim fiz eu. No início das negociações, Varoufakis imprimiu uma grande dinâmica. Foi ostracizado pela maioria dos parceiros europeus que deixaram de lhe falar. Ele já não podia comunicar com eles, por isso tive que substituí-lo. Portanto, sacrificou por causa disso. Não foi um sacrifício, foi um contributo e era isto que tínhamos acordado. Não houve resultados e quando percebi que Varoufakis não podia alcançar nenhum acordo, que não podia comunicar com ninguém, disse-lhe: Yanis, tu não podes conseguir um acordo. E ele respondeu-me que tinha razão, que não era ele que conseguiria um acordo. E penso que nos separámos como amigos. Voltemos agora a essa noite dramática de 17 horas em que você esteve na sala com os outros líderes europeus para o tão esperado acordo. A imprensa internacional escreveu que o senhor foi submetido a algumas técnicas de tortura. Alguns disseram que foi crucificado. Aceita estes comentários? Em algum momento durante essa noite se sentiu, por assim dizer, sob tortura? Se há crucificação é bom, porque a seguir vem a ressurreição. Mas agora é tempo de falar das necessidades do povo grego para ressuscitar, assim como o país que sofreu tanto nos últimos 5 anos. Foi uma reunião muito dura. Deixei claro que não saía dali enquanto não retirassem a terrível proposta que incluía que um fundo de fora do país, do Luxemburgo, pudesse vender património público no valor de 50 mil milhões de euros, que é 25% do PIB grego, a um preço irrisório, porque durante as crises os preços são muito baixos. Expliquei-lhes que se eles quisessem pôr a Acrópole à venda, deviam dizer-me, porque ficaria para sempre à mesa, mas não assinava. Eles pressionaram muito e na manhã seguinte perceberam que tinham que recuar. E recuaram. Muitos deles estavam muito mal dispostos comigo, porque o referendo tinha revelado o déficit democrático na Europa. E perguntavam-me: o que vou agora dizer aos meus eleitores que não tiveram referendo? Eu respondi-lhes que isso era o problema deles, porque a democracia é um valor supremo na Europa. Πρόβλημά σας τους είπα που δεν κάνατε δημοψήφισμα, διότι η δημοκρατία είναι υπέρτατη αξία μέσα στην Ευρώπη. E se no momento do referendo na Grécia os outros governos tivessem também pedido aos respectivos eleitores para decidirem se concordavam em emprestar mais dinheiro à Grécia, qual pensa que teria sido o resultado? E como iria convencer os povos europeus a dar dinheiro à Grécia? Se se acredita que a Europa tem que ser construída num contexto de democracia, diria, por que não? Façam-se referendos em todo o lado, pelo futuro da Europa. Um referendo que pergunta às pessoas se pensam que a austeridade é a única via ou se há políticas alternativas. A Grécia estava no olho do ciclone. O povo grego não é responsável por isso. A grande vitória dos 7 meses de difíceis negociações é que conseguimos mudar a opinião pública europeia em relação ao povo grego. Aquilo que predominava antes era a ideia de que os gregos eram preguiçosos e queriam viver acima das possibilidades. Isso mudou e agora pensa-se que o povo grego foi injustamente torturado e está a pagar o preço de más escolhas políticas e erros dos anteriores governos. E nós temos que prosseguir em frente e quebrar as amarras do passado. Alguma vez se arrependeu de ter realizado o referendo naquele momento? Não, de todo. Se o povo não tivesse participado nestas negociações, teríamos que aceitar medidas muito duras, sem financiamento, o que nos conduziria a um novo bloqueio num período entre 3 e 5 meses. O referendo foi a chave para podermos sobreviver, aguentarmos e sermos capazes de lutar e servir de inspiração para outros povos da Europa. Se o Syriza ganhar, e vai ganhar de certeza com uma grande maioria, a mensagem para a Europa não será a de que o governo Syriza falhou, mas a de que se aguentou e que quer um novo caminho para a Europa. E esta mensagem será muito forte. Uma outra crise em que a Grécia está envolvida é a crise dos refugiados. Envolve toda a Europa e Angela Merkel já disse que pode ser pior que a crise grega.
O seu governo tem sido criticado por não fazer o que devia, ou seja, pedir à União Europeia que ative os seus mecanismos. Aceita estas críticas? Νομίζω ότι αυτή είναι μια επιχειρηματολογία. Penso que é o argumento usado pela oposição, cujo comportamento na crise dos refugiados é inaceitável. Não vou mencionar o que temos feito enquanto governo, porque não recebemos nada do anterior governo. Acusam-nos de termos aberto as portas e convidado os refugiados a entrar na Grécia, como se eles vivessem numa redoma, como se não soubessem que já entraram 800 mil refugiados na Europa. Como se não percebessem que temos que lidar com isto como uma crise global, que coincide com as mudanças políticas na Grécia. Nós não fomos os únicos a convidar os refugiados. Angela Merkel convidou-os para a Alemanha e receberá cerca de 800 mil até ao final do ano. Por isso, vemos aqui uma grande e profunda hipocrisia da parte do espectro político conservador e populista grego, no qual se inclui a nova democracia. E, infelizmente, inclui partidos que pertencem à família socialista europeia no Parlamento Europeu, e digo infelizmente porque não é essa a tradição dos sociais-democratas na Europa. Especialmente o partido Potami, que defende as posições mais populistas por razões eleitorais e que são as mesmas do Aurora Dourada nesta matéria. Με τις ακραίες θέσεις της Χρυσής Αυγής στο θέμα αυτό. Falemos agora da eleição. Até agora, de acordo com as sondagens, o Syriza vai ser o partido mais votado, mas sem maioria absoluta. Com quem tenciona juntar-se especialmente se o anterior parceiro de coligação não estiver representado no próximo Parlamento? Em janeiro de 2015, a grande maioria dos gregos queria votar em nós, mas não chegou a fazê-lo porque tinha medo dos argumentos dos opositores, segundo os quais tínhamos uma agenda secreta e queríamos levar a Grécia para fora da eurozona. Por isso, ficámos a 2 deputados. Hoje, ninguém no país nos pode acusar de termos uma agenda secreta, porque provamos que, em condições muito críticas, conseguimos assumir a responsabilidade de manter o país na Europa e evitar uma maior catástrofe económica. Hoje, isso não é um problema e os 2 deputados que pedimos a mais é um objetivo ao nosso alcance. Νομίζω ότι οι 2 βουλευτές παραπάνω που ζητάμε είναι ένα απολύτως εφικτό. O Syriza vai de certeza ser a maior força política e acredito que a maioria absoluta é um objetivo possível de concretizar. Mas mesmo que o alcancemos, vamos pedir outras colaborações. Se não conseguirmos, temos o nosso próprio programa, os nossos planos, e há pessoas no Parlamento que não vão querer arriscar uma nova eleição. Para além disso, tenho quase a certeza que depois de 20 de setembro, nos próximos dias, vamos ter um governo que vai continuar o grande esforço que lançámos a 25 de janeiro. Η οποία θα συνεχίσει την μεγάλη αυτή προσπάθεια που ξεκινήσαμε στις 25 του Γενάρη. Qual é o seu objetivo para os próximos 4 anos se vier a formar governo? O que vai fazer? Para onde quer conduzir o país e qual é a sua visão para os próximos 10 anos? Como imagina a Grécia na próxima década? Πιστεύω ότι σε 4 χρόνια Daqui a 4 anos o país estará diferente. Acredito que esta recessão temporária passará no primeiro semestre de 2016. Já ultrapassamos as consequências do controlo de capitais e vamos voltar ao crescimento em condições de alcançar resultados positivos nas negociações da dívida. Penso que é um objetivo possível de concretizar. Se não for até ao final de 2016, será no princípio de 2017 que o país poderá voltar aos mercados. E depois não teremos necessidade de empréstimos ou supervisão e toda esta difícil situação pertencerá ao passado. E claro que está nas nossas mãos romper com o passado para combater e destruir as fontes de corrupção que nos deitaram abaixo. O que é que o impede de dormir quando regressa a casa ao final do dia? Qual é a sua principal preocupação? Agora está a pedir-me que me exponha. Passámos por tempos de grande angústia. Cheguei muitas vezes a temer que na manhã seguinte me desse conta que o país não conseguiu aguentar-se. Pensava até que ponto é que os bancos e a economia se iam aguentar. E tomei decisões difíceis, custosas.
mas sempre com a minha consciência. E nesse aspecto sinto-me satisfeito, porque os problemas de sono que tive não tiveram nada a ver com a minha consciência, mas com a preocupação de pagar os salários, estabilizar os bancos e reinstaurar a estabilidade económica e social. E penso que os gregos podem ver isso. O povo grego, com a sua calma e dignidade, conseguiu ultrapassar as dificuldades. E as pessoas podem ver nos olhos dos políticos quem está a mentir e quem está a dizer a verdade. Ποιοι είναι αυτοί που τους λένε αλήθεια και ποιοι είναι αυτοί που τους κοροϊδεύουν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και καλή σας επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.